Obrigado, irmão Elcio. Eu quero saudar a todos na paz do Senhor Jesus. Tome os seus lugares, Deus abençoe. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado por ter aceitado o convite. Quem sabe pela rede social, ou um amigo seu, alguém aqui da igreja, ou de uma outra igreja, te convidou para estar aqui. Muito obrigado. Isso tudo foi preparado para a glória de Deus, para alcançar o seu coração, o coração da sua esposa, o teu coração. Deus te abençoe. Eu tenho certeza, tenho convicção que nós vamos sair daqui mais abençoados, mais edificados pelo poder da palavra, porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, sem antes achar um lugar no meu e no seu coração, para estar guardada de uma forma especial. Meu nome é Jorcelino, eu sou pastor dessa igreja há quase 6 meses. Eu sou filho da cidade de Porá e de lá viemos para estar dirigindo uma das igrejas aqui do campo de Campinas. Louvo a Deus pela vida do nosso bispo Oides, da bispa Neuza. Eu falei com ele sobre esse evento que era desejo do nosso coração, do departamento de família, de casais, do evangelista Elcio, diaconisa Elisângela. Deus abençoe vocês dois. E que a boa mão de Deus continue guardando a vida de vocês, bem como todos aqueles que estão sobre a liderança de vocês aqui nesse departamento de família. Louvar a Deus pela vida do pastor Luiz, da irmã Suzy, nosso primeiro auxiliar de trabalho aqui. Falando o nome de vocês, eu falo o nome de toda a nossa igreja aqui, né, irmão Ironildo? De uma forma especial. Louvar a Deus por todos quantos nos visitam. Seria uma incoerência de minha parte tentar dizer o nome aqui de todos os setores, de todos os lugares, para ganharmos tempo, porque nós estamos num bom horário e nós vamos ouvir a palavra daqui a pouco. Mas louvar a Deus por você que veio de perto, por você que veio de longe. Você está perto de alguém aí, além da sua esposa, além do seu esposo, não está? Me ajude a cumprimentar, me ajude a cumprimentar alguém. Olha para alguém do teu lado e diz: que bom que você veio, bem-vindo, fica até o final, Deus tem uma palavra no teu coração. Aleluia, graças a Deus. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Pastor João, representando o departamento de varões da nossa igreja sede. Deus abençoe. O Senhor muito nos honra aqui nessa noite. Louvar a Deus pela vida do pastor Célio Moura, que eu peço para estar de pé, e da pastora Sara Mendes. Eles são pastores de casais jovens ali da nossa igreja sede, de todo o nosso glorioso campo de Campinas. Pastor Célio, pastora Sara, eu posso contar um segredo para vocês dois? Vocês guardam segredo? Então eu vou contar. O nosso bispo Oides, a nossa bispa Neuza, todas as vezes que vai falar sobre vocês, para estar ministrando palavra para casais, e eles são na dele, né, o jeitão oidiano de ser, poucas palavras no jeito dele, mas todas as vezes que eles mencionam o nome de vocês dois, ele fala com bom grado. A bispa Neuza da mesma forma, e eu fico tão feliz, porque é tão bom saber que vocês estão ali ajudando o nosso bispo, a nossa bispa, a levar a obra de Deus de uma forma especial. Pastor Célio, pastora Sara, vida longa para vocês dois. Pessoa igual vocês não poderia ter data de validade, tinha que viver para sempre. Deus abençoe de uma forma especial. Saúde e paz. E eu estou aqui estivado, se o senhor precisar, tá bom? Bem-vindo a eles, irmãos. Bem-vindo sim, no nome de Jesus. Deus abençoe. Eu já posso, irmão Elcio, a palavra então com a pastora Sara Mendes. Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Que grande alegria poder estar aqui nessa igreja tão bonita, tão espaçosa. E pastor, que coisa mais linda estar aqui. A igreja Assembleia de Deus de Campinas, Jardim América Central, está realmente maravilhosa. Parabéns você que veio aqui essa noite investir no seu casamento, investir naquilo que é de mais precioso. Eu gosto de dizer que o casamento é a segunda coisa mais importante no cristianismo. Sim, a segunda coisa mais importante.
A primeira é a conversão, quando você aceita o Senhor Jesus como o seu Senhor e Salvador da tua alma. E a segunda coisa, mais importante na vida de um cristão, é sim o casamento, porque ele remete à união simbólica, à união mística entre Jesus Cristo e a sua amada e imaculada igreja. Parabéns você que veio aqui essa noite investindo no seu casamento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer algo tremendo, sobrenatural na sua vida e no seu relacionamento. Amém? Glória a Deus. Como bom homem, vou falar pouco aqui essa noite, amém? Vim só apresentar minha esposa e orar. Em nome de Jesus, você que veio, estenda as suas mãos em direção à preletora. Nós vamos orar e pedir que o Senhor, nosso Deus, fale conosco. Meu Pai, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, quero te exaltar e te glorificar e te bendizer, meu Deus, pela oportunidade de falar em teu nome aos teus filhos e filhas, meu Deus, que estão reunidos aqui hoje. Pai, usa a pastora Sara, meu Deus, como instrumento afiado da tua glória, que ela possa, em nome de Jesus, ser interlocutora da tua graça, da tua misericórdia, meu Pai, da tua benignidade sobre o teu povo. Fala, meu Deus, ao coração dos homens, fala ao coração das mulheres, fala ao coração dos casais. Espírito Santo de Deus, usa a tua filha, meu Pai, que a missão dela aqui, meu Pai, essa noite é levar a mensagem até os ouvidos, porque nós bem sabemos que dos ouvidos ao coração é obra adstrita do Espírito Santo. Nós oramos no nome santo de Jesus Cristo. Amém e glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Que privilégio, que honra poder estar aqui, pastor Jocelino, pastor Gessimara. Como é lindo ver o agir de Deus através da vida de vocês. Há poucos meses atrás nós estivemos aqui no aniversário da pastora, e é outra igreja, eu me recuso a acreditar que é a mesma. E como é lindo ver que o Senhor, Ele de fato abençoa a obra das mãos daqueles que são fiéis. A minha oração é que vocês continuem frutificando, é que a graça que em vocês habita continue fazendo essa diferença, continue estendendo a mão a pessoas, ganhando almas para Jesus, fazendo a diferença no lugar onde vocês estão plantados. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Obrigado pelo carinho. Eu amo a casa de vocês. Vocês têm filhas crentes, o que mostra que vocês são boas árvores. Que o Senhor continue guardando toda boa obra das mãos de vocês, em nome de Jesus. Quero cumprimentar assim toda a liderança da igreja aqui, departamento de família, todos os vices, e você que está nos visitando nessa noite. Que bom que você veio. Sem dúvidas você está no melhor lugar. Sem dúvidas você está num lugar onde verdades que podem mudar a sua vida serão reveladas da parte do Espírito Santo de Deus. Então quero me apresentar. Eu sou a pastora Sara. O pastor Jocelino já disse aqui sobre nós, junto com meu esposo, esse homem lindo aqui. Para mim é o mais de todos, né? Nós servimos ao Senhor ali na nossa sede do Campo de Campinas. E esse ano temos o desafio de trabalhar com o Projeto Crescer, que são casais que têm de 0 a 10 anos de casado. Quem tem de 0 a 10 anos de casado, levanta a mão aqui. Querido, você faz parte de uma estatística do Brasil que coloca o maior índice de divórcio no Brasil acontece entre casais que têm de 0 a 10 anos de casado. São 50% dos casamentos hoje. 50% dos casamentos no Brasil terminam antes de completar 10 anos. Satanás não está para brincar, porque ele sabe que quando um casal se divorcia, uma pequena civilização acaba. São filhos que deixam de nascer, são os nascidos traumatizados, são pessoas entrando em outras relações machucadas, com a alma destruída, enfim. Se você quiser saber o tanto que uma coisa é importante para Deus, é só você perceber o quanto Satanás se esforça para acabar com isso. Então você que tem de 0 a 10 anos de casado, em todo tempo nós precisamos cuidar. Em todo tempo a gente precisa lembrar que a casa está na rocha. E precisa colocá-la na rocha. Mas os 10 primeiros anos têm sido, pelo menos no Brasil, um desafio. Porque a gente passa pelo que
nós chamamos de crise da fusão. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouco sobre isso. Eu também sou psicóloga, apesar de não estar atuando de forma direta no consultório agora, mas sou psicóloga por formação e atuei durante 10 anos ali na clínica. E sou mãe de 3 filhos, nós temos 3 filhos, uma menina de 7, Ana Luísa, uma de 5, Leonora, e um menininho de 1 ano e meio, o Paulo Pedro. Eu não trouxe os meus livros, né, amor? Não. Eu tenho escrito nesse tempo uma série que se chama Série Edificar, que fala sobre conselhos e princípios. Até agora, 2 lançados, ansiedade, solidão, e agora lançando para o carnaval, suicídio, depressão e homossexualidade. Enfim, se depois você se interessar por algo, se souber que alguém precisa, é um material pequeno, que tem o objetivo que a pessoa, ao adquirir, de fato, leia. Eu quero ler com você um texto que está no livro de Josué. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra comigo Josué capítulo 24. Nós vamos ler um texto muito conhecido das Escrituras, que provavelmente você já declarou algumas vezes, que provavelmente você já cantou em canções, mas que nos relata uma coisa de forma expressiva, que é o que eu quero conversar com você nessa noite. Josué, quando disse essa frase tão famosa que a gente vai ler, ele estava preocupado com a família. Veja bem, Josué era um homem de sucesso. Ele tinha alcançado degraus de importância. Ele foi o sucessor de Moisés. Ele recebeu a promessa de que Deus estaria com ele em todo o tempo. Ele conseguiu completar o ciclo daquilo para o que ele foi chamado, porque ele entrou na terra prometida, ele conquistou nações, ele se estabeleceu na terra da promessa, mas ele percebeu algo, que se o povo não fosse fiel a Deus, e eu quero te lembrar que esse povo aqui, era o povo que tinha passado mais de 300 anos escravo no Egito, era o povo que Deus libertou do Egito, depois de enviar as 10 pragas, foi o povo que viu Deus abrir o mar, foi o povo que viu o maná vir todos os dias, viu a nuvem cobrir para que não fizesse calor, viu a coluna de fogo se acender para que não fizesse frio. Esse povo tinha visto a mão de Deus. Mas nessa altura do campeonato, eles estavam olhando para outros lugares, vamos dizer assim, para ser mais suaves. Eles tinham se esquecido de quem de fato era o Deus a quem eles pertenciam. Nós estamos falando aqui não de um povo desviado, não de um povo qualquer. Nós estamos falando aqui do Israel de Deus. Esse era o contexto. A terra prometida já tinha sido conquistada, eles já estavam estabelecidos ali, mas o povo começou a buscar outras coisas que não a prioridade do Deus Todo-Poderoso. E aí, nesse ponto, Josué se cansa. E é isso que ele escreve a partir daqui do momento que nós vamos ler. Josué, capítulo 24, verso 14, diz assim, Josué 24, 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Vou ler lá para ficar tudo junto. E servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, aos vossos olhos, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio. Quando ele cita isso aqui, ele está falando do Deus Todo-Poderoso que fez aliança lá com Abraão. Ele está lembrando isso ao povo. Vocês vão escolher hoje, vocês vão continuar servindo a Deus, que os vossos pais ensinaram a vocês, ou seja, lá de quando Deus tirou a gente do Egito, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos orar? Senhor, aqui está a tua palavra. Deus, ela tão antiga, mas tão nova, tão atual, tão poderosa. Poderosa para ensinar, poderosa para estabelecer verdades, poderosa para restaurar, poderosa para mudar rota, poderosa para encorajar, poderosa para dar um reinício, poderosa para gerar recomeço, poderosa para gerar cura, restauração, libertação. Pai, como nós cremos no poder da tua palavra.
Deus, e é com temor e tremor que nós nos achegamos a ela, pedindo, Senhor, que através da verdade aqui exposta, o Senhor possa falar ao coração de cada casal que o Senhor trouxe aqui. Senhor, eu não conheço as demandas que cada um deles tem. Deus, eu não sei o que eles vivenciam, quais são as dificuldades, os anseios, as angústias. Mas como é bom saber que o Senhor sabe. Como é bom saber que nada passa despercebido ao teu olhar cauteloso. Como é bom saber, Deus, que o Senhor estava lá em todos os momentos, em todas as dificuldades, em todas as circunstâncias, em cada celebração. Como é bom saber que o Senhor está aqui. Senhor, e onde o Senhor está, milagres sempre acontecem. Por isso, Espírito Santo de Deus, nós clamamos pela manifestação da Tua presença no nosso meio. Nós clamamos, Pai, que o Senhor possa gerar em cada coração e em cada mente o desejo por obedecer, por servir, por compreender o plano perfeito que o Senhor tem para cada um de nós, que se chama família, começada pelo casamento. Fala conosco, Pai. Fala conosco, porque a Tua igreja quer ouvir a Tua voz. Eu confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra, e que somente o Teu Espírito tenha voz no nosso meio, Pai. Fala conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Winston Churchill, o primeiro-ministro inglês, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, disse certa vez que o preço da grandeza é a responsabilidade. Se a gente fosse fazer uma enquete rápida aqui, todos nós temos o desejo de ser grandes em algo. Alguns querem ser grandes na sua profissão, outros querem ser grandes na família, outros querem ter fama, nem que sejam 15 minutos. Enfim, todos nós, ninguém olha para algo e fala, não, eu acho tão bom ser pequenininho, viu? O que eu gosto mesmo é de ser bem reduzido. Mas Winston Churchill, ele nos lembra que todas as vezes que nós pensamos em algo melhor ou maior para nós, isso nos atrela de forma direta a uma responsabilidade. Há algo que eu trago para mim e que eu não fico esperando dos outros. Há algo que eu não fico parado vendo cair do céu, mas algo que eu me vejo como agente para conseguir isso. Eu não sei como você tem vivido a sua vida até aqui, mas eu quero te lembrar 3 características da vida antes de entrar naquilo que eu quero ver com você sobre Josué. Josué não fez nada muito mirabolante aqui. Ele somente olhou o caos no qual ele estava instaurado, porque às vezes a gente olha para o nosso mundo hoje. Hoje eu estava lendo uma reportagem que dizia que o Big Brother Brasil, que está no ar na Rede Globo de televisão, está mostrando relações incestuosas. Diz que tem lá uma família e o pai coloca a língua dentro da boca da filha, dando um beijo, e a filha, enfim, corresponde a esse beijo. E isso é mostrado no horário nobre na Rede Globo de televisão. E tem gente que acha que todo problema da igreja é a Rede Globo de televisão. Queridos, isso é algo muito antigo. O problema da igreja é ser pouca luz onde há muita treva. Porque quando a luz chega, a treva vai embora. Então, às vezes, a gente está muito preocupado com o tamanho, mas está muito difícil criar filho, a família está muito complicada. Josué vivia essa crise. O povo aqui estava servindo todo tipo de deuses. E quando você serve todo tipo de Deus, o seu comportamento acompanha quem você serve. Então não é só adorar um bezerro de ouro. É viver relações que o bezerro de ouro permite. E nisso está a bagunça da família. Nisso está a dificuldade com a criação de filhos. O comunismo, há muito tempo atrás, desde quando foi instituído em 1945 lá na Rússia, quando eles começaram a estatizar a família, a ideia da Rússia era acabar com a família. Os casais teriam relacionamentos, e desses relacionamentos, se viessem os filhos, o Estado cuidaria desses filhos. Nesse mesmo tempo, o comunismo lança uma sexualização da criança. Porque desde que o mundo é mundo, sabe-se que se você quiser destruir uma nação, uma família, toque nas crianças. O que eu estou querendo te dizer é que nada daquilo que a gente vive hoje nunca foi vivido por geração nenhuma. Às vezes a gente olha e fala, mas agora é pior.
Agora é muito mais difícil. Agora é o século 21, meu irmão. Josué olha para esse contexto. E talvez a única coisa que tenha diferente na vida dele e na minha é a decisão de a quem servir. Josué olhou o caos, chamou todo mundo, de mamana caducando. Eu fico conjecturando essa cena. Ele era o líder do povo, não era qualquer pessoa falando. Não era alguém que se levanta para falar abobrinha. Era o povo, era o homem que Deus tinha escolhido para substituir Moisés por ocasião da sua morte. Foi através dele que o povo conseguiu cruzar e chegar até Canaã, cruzar o Jordão e chegar até Canaã. E quando ele olha esse caos instituído, ele chama esse povo que o conhecia, que sabia quem ele era, que sabia que ele era um homem fiel a Deus, e fala: olha, é o seguinte, eu cansei. Eu estou observando o jeito que vocês estão vivendo. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com a vida de vocês. Vocês podem escolher se vocês vão servir a Deus ou se vocês vão servir aos deuses amorreus. Porém, eu e a minha casa, nós vamos servir ao Senhor. Querido, tudo na vida começa com uma decisão. Até a indecisão é uma decisão de não decidir. Quando eu estou indeciso, é porque eu decidi não decidir. Para vir até aqui hoje, você tomou várias decisões. Primeiro você decidiu se viria. Depois você decidiu que hora que você ia chegar, com qual roupa, se você ia sentar mais atrás ou mais na frente, se você ia cantar, se você ia ficar só assistindo, se você viria participar das coisas ou se você ia ficar mexendo no WhatsApp. E ainda agora você está escolhendo, se você está me ouvindo ou se você está pensando na conta de segunda-feira. Nós escolhemos coisas o tempo todo. E o fato é que às vezes nós nos esquecemos que as nossas escolhas, elas terão consequências perenes. A semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você pode escolher semear ou não, mas se você semear, você vai colher. Levando em consideração essa questão da escolha, e que foi o que fez toda a diferença em Josué, que foi a escolha dele. Vocês podem fazer o que quiserem, o mundo está um caos, mas a minha casa e eu, nós vamos servir ao Senhor dos Exércitos. Eu quero lembrar você de 3 características da vida que elas nos passam muito desapercebidas. Eu estava vendo um irmão falar aqui: já passaram 19 anos desde que eu me casei. Eu digo que uma das coisas que Deus deixa na nossa vida para ter noção do quanto a vida é rápida são os nossos filhos. Quando a gente olha para o crescimento deles, a gente fala: gente, parece que foi ontem. Estava na minha barriga, já está fazendo isso. Mas às vezes a gente se esquece. O autor de Hebreus diz: ao homem está dado morrer uma vez, e depois disso, o juízo. O autor de Hebreus está nos lembrando que a vida que você e eu estamos vivendo é única. Não tem segunda chance, não tem vem cachorro para pagar alguma coisa, vem rainha para reencontrar um rei. Não tem essa conversa. Se a Bíblia é a sua regra de fé e prática, ela te lembra que a vida é única. E aí vem o salmista no Salmo 90 e nos lembra mais 2 coisas. Ele diz: os anos da nossa vida sobem a 70, ou havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente, nós voamos. E o salmista ali me lembra de mais 2 coisas. A vida é curta, 70, quiçá 80. Nesse caso, o melhor é enfado e cansaço. E é rápida. Tudo passa rapidamente, nós voamos. Querido, a vida que você vive hoje é única, é curta e é rápida. Como você tem vivido? Como tem sido o seu casamento nessa vida única, curta e rápida que você tem vivido? O Brasil é um país que, acreditam os historiadores, que dentro de muito pouco tempo viverá o esfriamento teológico, o esfriamento da igreja, que hoje, por exemplo, a Europa vive. Os estudiosos acreditam que 2 gerações para frente já não vai haver cristianismo como nós vivemos hoje. Sabe por quê? Porque quem faz os seus filhos e os meus amar a Jesus somos nós. E a nossa geração está ocupada demais para passar o bastão da fé. E o mundo oprime essa juventude de tal forma. Uma pesquisa da PUC do Rio Grande do Sul, de 6 meses atrás, feito com jovens brasileiros entre 17 a 27 anos, retrata a figura da juventude do Brasil hoje. 55% dos jovens brasileiros hoje não querem se casar. Acham que o casamento é uma besteira,
que é muito mais importante você conhecer o mundo, viajar, falar vários idiomas. Você pode ter várias relações livres, você pode juntar com muitas pessoas. E esse é o contexto do nosso Brasil. Um país que tem 50% dos casamentos acabados nos 10 primeiros anos, 65% dos segundos casamentos no Brasil terminam e 78% dos terceiros. Sabe o que eu estou te dizendo? Quanto mais o indivíduo acha que trocar de parceiro é solução, mais a estatística prova que quanto mais se casa, mais facilidade se tem de sair do casamento. São 4 os motivos pelos quais mais se divorciam no Brasil hoje. Primeiro, incompatibilidade de gênios. Eu não sabia que era assim, não me falou. Tem casais aqui que não são casados, namorado, noivo. 1, 2, 3, 4, 5. Em nome de Jesus, vocês que não casaram, vá conhecer tudo do outro. É tudo. Qual que é o time, qual cor que gosta, quem que gosta de comer, qual doença que a família tem, onde quer passar as férias, quanto filho quer ter. Porque os casais hoje não conversam. Eu vou conversar sobre isso com você daqui a pouco. E aí, meu irmão, casa. E no primeiro probleminha, sabe o que é, pastor? Eu não sabia que era assim. Eu falei, o que você fez no namoro então? O que você está fazendo no noivado? Que você não conversou essas coisas. O Célio e eu damos um curso que com a graça de Deus ele vai chegar no campo de Campinas. É um curso de noivos. Quando nós começamos o nosso ministério pastoral, nós percebemos que as pessoas se casavam sem ter a menor ideia do que era o casamento. E quando a gente foi procurar literatura para ajudar pessoas, para fazer casamento delas, a gente encontrou muito pouco material nessa área. E aí eu falei com ele e a gente decidiu escrever o nosso próprio material. E nós escrevemos um curso de noivos, que tem 12 lições. E eu louvo a Deus, porque pelo menos uns 6 casais decidiram não se casar fazendo o nosso curso de noivos. Querido, casamento termina até no altar. Você pode dizer amém? Só que depois que você casou, meu irmão, forget it. Casamento é aliança. Casamento é começado. Foi Deus quem cria o casamento. Eu preciso te lembrar isso. Lá no Éden, quando Deus cria todas as coisas, no 6º dia, depois que Ele criou tudo, Ele criou o homem. E o homem, Deus deu a ele inteligência para dar nome aos animais, para cuidar do Éden. Eu já vi algumas pessoas dizerem, ai, coitado de Adão. Adão estava tão sozinho, ele olhava o cachorro e a cachorro, o gato e a gata, e ele ficou sozinho. É mentira. O Éden era um lugar de completude, o Éden era paraíso, não havia pecado, não havia emoções que pudessem diagnosticar em Adão algum tipo de sofrimento. Adão usufruía da presença diária de Deus, ele não sentia falta de nada. Ele não olhava para o cachorro e para a cachorra e falava, falta alguém aqui. Isso é mentira. O Éden era um lugar perfeito. Mas aí, Deus, ao olhar para Adão, e é por isso que o casamento é tão sério. Deus olha para Adão e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. E aí vem a decisão daquele que é o único que tem o poder do haja. Deus continua dizendo, far-lhe-ei, eu faço, porque eu posso. Só o nosso Deus diz, haja luz e a luz aparece. Só Ele pode dizer, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Querido, foi Deus quem criou o casamento. O casamento é plano dele. O casamento vem das mãos dele, é projeto dele, é propósito dele. É por isso que todas as vezes que um casal se divorcia, todas as vezes que o casamento termina, a Bíblia diz que isso aborrece a Deus, porque um casamento não bem sucedido insurge contra a natureza daquele que o criou. O casamento é ideia de Deus, é plano dele. Deus cria o casamento lá no Éden, e aí entra o pecado no mundo, bagunça tudo. É por isso que no Velho Testamento existem homens que têm várias esposas. No Velho Testamento existem casamentos deturpados, porque o pecado ali estava. Mas, quando Jesus vem ao mundo, se faz em forma de homem, sendo 100% Deus, Ele resgata na cruz do Calvário toda a perspectiva santa da aliança do casamento.
O casamento foi criado por Deus no Éden e resgatado por Cristo na cruz. É plano dele, é propósito dele. E meu irmão, para você que já é casado aí, independente de como seu casamento começou, ele foi feito para terminar no céu. Sabe por que eu estou falando de independente de como começou? Porque uma das coisas que a gente mais escuta hoje é: ai, pastor, sabe o que é? Eu era tão nova quando eu casei, eu não pensei direito. Ai, pastor, sabe por que eu casei? Porque eu queria sair de casa, minha casa era tão independente, meu irmão. Se casou, tem que fazer dar certo. Sara, mas eu sou infeliz. É isso que eu quero conversar com você nessa noite. 2 cristãos obedientes à palavra de Deus e vivendo pela graça são indesculpáveis, porque a palavra traz todo o manual para aquilo que você e eu precisamos saber para ter um casamento bem-sucedido. Tudo que você precisa saber como marido está na palavra. Tudo que você precisa saber como esposa, minha irmã, está na palavra. O problema é que a gente não quer obedecer. John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, obedece. Nós vivemos uma geração que acha bonito questionar tudo. Tudo é questionável, tudo tem um si. Tudo tem uma... Essa semana eu postei um vídeo sobre aquela música, se é que a gente pode chamar de música aquilo, né? Que tiro foi esse? E, na verdade, eu já perdi um primo morto por arma de fogo. Mas eu precisava ter perdido, porque o meu esposo é policial militar e serve há 22 anos a corporação aqui no nosso estado. E por inúmeras vezes, eu também o vi chegando em casa contando dos confrontos, das mortes que o tiro causa. Enfim, a linguagem da internet hoje barganha-se aquilo que de fato acontece. Então, a frase fala: que tiro foi esse? Meu irmão, tiro é tiro. Mesmo que a linguagem da internet fala que tiro é uma coisa bonita, tiro é uma mulher que chega, tiro é uma situação. E as pessoas começam a questionar tudo. Nós vivemos a época da pluralização. Nunca se esqueça disso. O século 21, o tempo que nós vivemos hoje, é um tempo plural. Não existem absolutos, tudo é relativo. Tudo depende do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. E as pessoas não vivem mais sob valores absolutos. Junto com isso, a pós-modernidade, o tempo que a gente vive, é um tempo individualizado. A ideia é: eu vou ser feliz a qualquer custo. Se você quiser também, você me acompanha. E se você não estiver me fazendo feliz, eu te descarto e busco novos caminhos. As multiespecializações, a era dos coaches. Se você tem rede social várias vezes na sua timeline por dia, você deve ler frases do tipo: tudo o que você precisa para ser feliz está em você. Você tem tudo que... E a ideia é que o ser humano é autossuficiente, não precisa de ninguém. Eu quero te lembrar que Deus nos fez seres relacionais. Ele nos fez para relacionar. A palavra relacionamento vem do verbo relar, que dá a ideia de desgaste. Eu convivo, eu conheço, eu converso, eu comunico. E isso é relacionamento. A sociedade é plural, a sociedade é individualizada e a sociedade é secularizada. O que é isso? Coloca Deus restrito aos ambientes sagrados. Todo mundo hoje é gospel. A pessoa vem na Assembleia de Deus domingo, vai terça receber um passe no centro espírita, quarta vai na missa do Padre Luiz, que ele gosta, quinta posta uma frase de Buda, sexta lê Prembaba e sábado vai na balada. E domingo de manhã, antes de ir para a escola dominical, posta uma foto de fio dental e põe hashtag Deus no controle. Né? Porque o mundo é secularizado. Não existe mais. A ideia é: Deus, olha, o senhor fica aí. Se eu precisar do senhor, eu te chamo, viu? Se não, pode deixar que eu estou sabendo. Qualquer forma vale a pena. Qualquer jeito vale a pena. O importante é o amor. Querido, nesse fogo cruzado está o seu casamento e o meu. Nesse fogo cruzado está a sua família, a minha.
nessa pós-modernidade, século 21, a pós-modernidade histórica conta a partir do ano de 1989, quando cai o Muro de Berlim, e o mundo começa a contar essa época como a época pós-moderna, que é essa época formada na pluralização, uma ausência de uma ideia só, individualização, você faz o que você quiser e ninguém tem nada com isso, e a secularização, Deus para todo mundo, de qualquer jeito, sendo uma energia, sendo uma luz, ou sendo o universo. É muito comum a gente ver os artistas falarem, né? Eu quero agradecer ao universo por esse filho. Enfim, no meio desse fogo cruzado, está você que veio aqui nessa noite, com o tema Minha Casa sobre a Rocha. Eu li o texto de Josué, porque Josué fez algo que Deus te chama para fazer hoje, no início ainda desse ano de 2018, e todos os dias novamente, Josué decidiu como ele e a casa dele se comportariam diante do cenário que o povo estava vivendo. E a partir da decisão de Josué, as coisas começaram a se organizar. Você já deve ter ouvido o ditado que fala que o que é combinado não é caro. O que eu estou querendo te dizer é que quando você decide por Deus, quando você diz como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está subentendido na sua decisão que você vai obedecer a quem você serve, que você vai se sujeitar a quem você serve. Não uma fé que questiona, Deus, mas sabe o que é? Mas uma fé que obedece, uma fé que se entrega, uma fé que se rende, uma fé que cumpre propósitos, uma fé que entende, querido, que o seu casamento ele existe para duas coisas. Primeiro, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? O casamento existe para a glória de Deus. O casamento existe para Deus ser glorificado na sua casa. O seu casamento precisa cumprir esse propósito e o meu também. Como? Espelhando Deus. Você já viu que quando você olha no espelho, o espelho não mente? Se você olha para um espelho e você está, como eu, com alergia nos olhos, você vai ver que o seu olho está vermelho no espelho. Se você olha para o espelho e você está com feijão no dente, vai mostrar que o feijão está lá. O casamento existe para a glória de Deus à medida que Ele o espelha. Alguém, quando olha para o seu casamento, precisa ver Deus nele. E o casamento existe para espalhar Deus. Ou seja, nada é tão missionário quanto um casamento feliz. Pessoas que vivem casamentos felizes não precisam falar muito, porque ao observar uma família feliz, pessoas compreendem que no mundo louco do jeito que as coisas estão, precisa ter algo maior por trás disso, que é a graça de Deus sustentando, equilibrando, encorajando e empurrando. O casamento existe para a glória de Deus, espelhando e espalhando. E o casamento existe, meu irmão, para a sua alegria. Você pode dizer amém? Deus fez o casamento para que nós fôssemos felizes. É por isso que eu não consigo brincar com coisas tão sérias. Às vezes tem gente que fala, casamento é duas alegrias, o dia que entra e o dia que sai. Tem gente crente que quando o amigo vai casar, posta naqueles grupos de WhatsApp frases que diminuem aquilo que o casamento de fato é. O casamento existe para a nossa alegria. Nessa vida curta, única, rápida, nessa sociedade pós-moderna, plural, individualizada e secularizada, se você decide a quem servir e esse quem é o Senhor, eu quero te ajudar a viver um casamento que cumpra o propósito dele, a glória de Deus e a sua alegria. Em primeiro lugar, se você quer viver um casamento que glorifica a Deus e que traz alegria para você, você precisa colocar Deus acima de tudo. Você pode repetir comigo? Deus acima de tudo. Deus ocupa o primeiro lugar na sua vida? Não precisa responder. Ele é a sua prioridade. Ele tem o melhor do seu tempo. Ele tem o melhor das suas finanças. Ele tem o melhor do seu estudo. Ele tem o melhor da sua fé. Às vezes nós falamos que amamos a Deus, mas o mundo não tem só Deus, o mundo tem Deus, coisas e pessoas. A nossa sociedade tem se esquecido de Deus, amado as coisas e usado as pessoas.
E Deus não tem sido a nossa prioridade. Certa vez um muçulmano, conversando com um cristão, virou para ele e falou assim: você sabe por que a nossa religião é a religião que mais cresce no mundo hoje? E o cristão falou: não, por quê? Ele falou: porque na nossa religião, tudo o que nós fazemos é em prol daquilo que cremos. A nossa vida gira em torno da nossa fé. Nós temos filhos para propagar a fé. Os estudiosos dizem que países como a França, dentro de pouco mais de 14 anos, serão 100% muçulmanos. Um casal muçulmano tem uma média de 9 a 12 filhos, com o objetivo de espalhar a religião, de ganhar pessoas para a religião muçulmana. E aí o muçulmano virou para o cristão e falou: vocês não. Vocês vivem uma religião dentro das suas igrejas, mas fora delas, vocês vivem uma vida completamente diferente daquilo que vocês professam. Querido, infelizmente, muitas vezes ele está certo, porque não combina chegar aqui e dizer coisas do tipo: te dou toda a juventude que há em mim. Existem músicas que falam: Senhor, estou apaixonado, eu quero o Senhor de novo, volta Deus, o Senhor é tudo que eu tenho, o Senhor é tudo que eu preciso, só a tua graça me basta. E aí na primeira situação, nós mesmos provamos para o Senhor que Ele não é o nosso centro, que Ele não é tudo, querido. Se você e a sua casa querem servir ao Senhor, a primeira decisão que você precisa tomar é colocar Deus acima de tudo. Deus acima de pessoas, Deus acima do seu dinheiro, Deus acima do seu trabalho, Deus acima da igreja que você serve, Deus acima dos seus filhos, Deus acima dos seus projetos, Deus acima do seu sonho, porque uma pessoa que tem Deus acima de tudo, obedece. Quem ama a Deus mais do que qualquer outra coisa. Isso sem contar nas promessas. Não preciso falar delas, porque nós sabemos os versículos de cor, porque a gente adora lembrar as promessas. Mas isso também está atrelado a quem prioriza a Deus. Primeiro o reino, tudo acrescentado. E tantas outras coisas vêm para aqueles que priorizam o Senhor. Querido, na sua casa, Deus é prioridade. Na vida dos seus filhos, Ele é prioridade. Dentro da sua casa, a presença de Deus é cultivada. Existem pessoas que falam que Deus é prioridade, mas pega a Bíblia domingo e devolve só domingo lá. Casais que não fazem culto doméstico, casais que não oram juntos. Se Deus é minha prioridade, eu não faço nada sem consultá-lo. Satanás repulsa casais que oram juntos, casais que se ajoelham juntos, casais que têm uma prática contínua de oração. Se Deus é sua prioridade, a presença dEle é cultivada na sua casa com um tom de voz, com respeito aos outros. Se Deus é sua prioridade, você o espelha no seu ambiente de trabalho, você o espelha no seu caráter, você o espelha nos lugares que você vai, com as roupas que você veste. Se Deus é sua prioridade, te importa fazer aquilo que para Ele é importante, ou seus projetos estão te ocupando tanto, que aquilo que é de Deus tem ficado secundário. Querido, é impossível tomar a decisão de Josué se Deus não for a prioridade. E o problema é que Deus não te divide. A palavra de Deus diz que é com ciúme que por vós anseia o Espírito de Deus. Deus não divide você. Talvez você esteja aqui hoje e você tenha a sensação de que a sua casa não está na rocha, de que as tempestades têm balançado. Talvez você veio aqui e já está com tudo pronto para o divórcio. Ou talvez você nem está com tudo pronto para o divórcio, mas há anos você não sabe o que é ser feliz. Hoje eu recebi uma mensagem no meu direct do Instagram. Eu postei no Stories aqui hoje uma menina de um outro estado, bem longe daqui de Goiás. Me chamou no direct e escreveu: pastor, eu quero ajuda. Eu sou líder de casais da minha igreja, mas eu vivo um casamento extremamente infeliz. Eu finjo tudo que eu falo. O meu marido não me toca, eu não me sinto amada. Ele é frágil, eu tenho que ser o homem da casa. E eu não estou me sentindo feliz. E o pior é saber que eu não tenho previsão de ser feliz de novo. Quando eu vim para cá, eu estava lendo essa mensagem para o meu esposo e falei: amor, nós estamos em guerra.
E só tem uma forma. Querido, não há grandes segredos, não existem grandes formas. 12 formas de encontrar alegria no casamento. 10 formas de satisfazer. Nada disso. O casamento só é possível pela graça. Pelo autor dele, que é o sustentador dele. E a única coisa que Deus quer que você faça é se sujeitar ao que ele diz. Porque do resto ele cuida. A graça só é graça quando quem recebe não merece e quem dá é bom. Só é graça quando depende da bondade do doador e do imerecimento do receptor. Você e eu não merecíamos, mas mesmo assim ele guarda, mesmo assim ele dá, mesmo assim ele faz. Quando Deus deixou os 10 mandamentos para Moisés, e muita gente fala, ai, essa época da lei, tão pesado, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses. Na verdade, a carta dos 10 mandamentos que Moisés escreveu, é a maior carta de amor que a humanidade jamais viu. O que Deus queria que o povo dele compreendesse, quando ele disse, por exemplo, com o primeiro mandamento, não terás outros deuses além de mim, é dizendo para aquele povo, ei povo, tudo o que vocês precisam, tudo o que vocês precisam, tudo o que vocês pedem, tudo o que vocês necessitam, eu sou o Senhor capaz de dar. E é por isso que você não precisa de outro Deus. E é por isso que você não precisa buscar em outros lugares. E é por isso que você não precisa procurar em lugares que não são no Senhor, querido. O Senhor é a sua única fonte. Ele é o centro da sua casa. Ele é cultivado na atmosfera do seu lar, através de louvores enquanto você arruma a casa, mulher. Através de canções enquanto você lava o seu carro, homem. Através de quadros que falam aí, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Através de um broche na geladeira, imã de geladeira, não sei. Casamentos onde Deus é prioridade. Tem lares onde a presença dele é cultivada. Aonde crianças aprendem a amá-lo, aonde casais se respeitam mutuamente. Em primeiro lugar, Deus acima de tudo. Quer servir ao Senhor além de todas as outras coisas? Coloque o seu cônjuge acima dos seus filhos. Você pode dizer isso comigo? O meu cônjuge precisa estar antes dos meus filhos. Quem é mãe aqui, levanta a mão. Uau, muita gente, glória a Deus. Quando nasce uma criança, a sensação de toda mulher, quase toda, é que naquele momento que ela enxerga aquele serzinho pequenininho, ela está completa. E geralmente, algumas mulheres se esquecem que além de mães, elas continuam sendo esposas. Muitos maridos, por ocasião da chegada dos filhos, têm os primeiros casos extraconjugais. Porque a esposa não tem mais tempo, ela não tem mais aquela atenção e, na verdade, ela não está muito se importando com isso. Por outro lado, 95% das mulheres no Brasil reclamam da falta de carinho dos seus cônjuges. Falam que os seus maridos não se importam mais. Eles não são mais cavalheiros. Eles não se atentam se ela está bonita, com roupa nova. Ele não elogia, ele não ajuda em casa. Ele não é cavalheiro, ele não se preocupa. Ele não pergunta como foi o dia. Marido, você que está aqui, você sabe como foi o dia da sua mulher hoje? Você continua sabendo qual é a comida preferida dela? Você sabe qual é o sonho da vida dela? Você tem hoje atualizado aí na sua caderneta o perfume que ela mais gosta? Você sabe a cor que ela mais prefere? Nós vivemos a época da falta de comunicação completa. E, querido, todo problema começa com um problema de comunicação. Lá em Babel, quando o homem queria chegar até Deus e construir aquela torre enorme, Deus olha para aquela situação, vê a arrogância do coração do homem e decide abortar aquele plano. Deus mexe na comunicação, ele confunde as línguas. Um começa a falar japonês, outro inglês, outro português, outro italiano, outro alemão. E é óbvio que o projeto foi abortado.
Eles não conseguiram mais se comunicar. Um pedia areia, o outro mandava tijolo. Um pedia cimento, o outro mandava telha. O projeto foi abordado. Escute isso. Satanás, o inimigo do seu casamento, aprendeu a lição. Quando ele quer destruir uma família, ele começa tocando na comunicação. Ele faz você falar 1 quilo, seu cônjuge não entender 100 gramas. Ele faz vocês perderem a vontade de se comunicar. E deixa eu te contar outra coisa que talvez você não esteja se lembrando. Sabe qual é o nosso principal desafio no casamento? É fazer 2 seres completamente diferentes tentar pensar parecido, porque igual nunca ninguém vai pensar. Homem e mulher se comunicam de formas diferentes e por motivos diferentes. A mulher, marido, entenda isso. Enquanto a sua mulher conversa com você, ela não está só se comunicando. Ela está se relacionando. Ela está emitindo emoções. Então, se você perguntar para sua mulher, e aí, amor, como é que foi o seu dia? Ela vai dizer, não foi muito bom não, porque eu acordei com o olho direito antes do esquerdo, e quando eu me lembrei, já era tarde, o despertador não tinha tocado, e aí eu pisei com o pé esquerdo no chão, e percebi que o meu chinelo tinha ficado na sala, e eu comecei a ficar nervosa, então eu me levantei, nós já estávamos atrasados, o controle tinha estragado do portão, tive que sair sem dar café para o menino, e fiquei brava, e aí o sinaleiro estava muito atrasado, tudo vermelho, a rua engarrafada, começou a chover, cheguei na escola, a diretora estava me esperando, porque o nosso filho tinha dado um problema. E aí eu pensei que era só isso, cheguei em casa, o gás acabou, em vez de fazer o almoço, eu fui buscar gás. E ela vai emitindo emoções. O homem não. O homem, enquanto ele se comunica, ele emite um recado. Como é que foi o seu dia? Foi bom. Tá tudo certo. Só que quando eu entendo que o Deus que fez essa logística não erra, entenda algo, meu irmão. A biologia, nós temos médicos aqui, podem falar muito melhor do que eu. Mas nós temos cérebros diferentes. A mulher tem mais massa cinzenta no cérebro. E a maioria das sinapses nervosas cerebrais da mulher, elas são feitas do lado direito. E elas também linkam com o esquerdo. O lado direito do cérebro, marido, é o lugar que fica o mecanismo da fala. É por isso que a mulher consegue falar 250 palavras por minuto, enquanto você fala no máximo 175. Quando uma mulher está grávida de uma menina, o primeiro músculo que se desenvolve nesse feto é o músculo da língua. É biológico. O fato das sinapses nervosas cruzarem de um lado para o outro faz com que a mulher consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue fazer um almoço, falar no celular, segurar um menino, jogar um negócio no lixo e ela ainda te conta o que você estava conversando na sala do lado. O homem não. Cláudio Duarte chama isso de caixa do nada. O homem é uma coisa e olha lá, né? Se ele vai fazer direito. Porque nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Não para que a gente tenha rixas, mas para que a gente se complemente. Agora, quando eu entendo que o outro é diferente e é complementar, eu entendo que eu preciso investir tempo no outro e não colocá-lo de forma secundária. Outra diferença, eu não tenho tempo aqui para falar de todas, mas quero falar só mais essa. Homem e mulher têm relações sexuais por motivos diferentes. O homem tem relação sexual para relaxar. Se ele teve um dia difícil, na cabeça dele, olha, que eu chegar lá em casa, eu vou dar uma relaxada. A mulher tem que estar relaxada para fazer. Você entendeu a diferença? Se a mulher teve um dia difícil, a última coisa que ela pensa é nisso. Ai, pastor, eu estou achando esse trem de casamento mais complicado do que eu pensei. É diferença demais. Querido, Deus fez tudo tão lindo e tão complementar, que nós vamos compreendendo e aprendendo a respeitar as diferenças, sabendo que o outro é exatamente aquilo que eu precisava para viver uma vida eficaz. Mas para isso, o seu cônjuge deve estar abaixo de Deus, acima de tudo, dos seus pais, dos seus parentes e dos seus filhos. Existem casais que se divorciam na terceira idade,
quando a psicologia chama de síndrome do ninho vazio, que é quando os filhos ou se casam, ou se formam, ou mudam de cidade. Porque aquele casal percebe que eles não têm mais nada em comum, além dos filhos. E eles não têm mais assunto. O seu lar é um lugar onde a comunicação é eficaz. Você sabe ouvir. Tiago diz: todo homem, porém, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É impossível uma comunicação eficaz sem ouvir. Ouvir é diferente de escutar. Escutar é biológico. Se você tem ouvido e ele presta, você escuta tudo. Agora ouvir desembota afeto. Eu estou disponível para o outro. Deus acima de tudo, cônjuge antes das demais pessoas. Quer viver um casamento como Josué, Deus sobre tudo. E eu vou ser breve. Terceiro lugar, coloque os seus filhos acima dos amigos. Você pode dizer isso comigo? Os meus filhos precisam estar antes dos meus amigos. Eu precisaria de um tempão só para falar de filhos. Mas eu quero resumir o meu e o seu papel de pais em duas coisas. Os pais têm dois deveres com relação a filhos. Primeiro, criá-los. Quando eu falo de criação, eu falo de discipulado. Criança aprende por repetição. Eu gosto de dizer para os casais que os filhos precisam de muito menos do que a gente pensa. Mas se você não tem uma coisa, uma só, você nunca deveria ter filhos. Eu estou falando de paciência. Quem não tem paciência nunca deveria ter filhos. Porque criar filhos, disciplinar filhos, discipular filhos para o Senhor, entendendo que eles são minha herança e flechas nas minhas mãos. Você concorda comigo que uma flecha ela vai além do arqueiro? Ninguém arremessa uma flecha para trás. Eu estou arremessando para frente para ir além de mim. Mas para arremessar essa flecha eu preciso conhecê-la. Você que tem mais de um filho, nunca compare os seus filhos. Nunca fale: seu irmão não faz isso, sua irmã nunca me deu esse trabalho, não. Eu fico pensando se Deus nos comparasse. Sara, eu quero que você tenha a coragem de Esther. Sara, eu quero que você tenha a fé de Ana. Deus não faz isso com você. Nunca compare os seus filhos, mas deixa eles saberem que eles são prioridade. Nós vivemos uma fase em todos os lugares que o Senhor tem nos levado. Se tem mesa redonda com pergunta e tem mulher na plateia, eu já fico preparadinha que a pergunta vai ser, principalmente para mãe de adolescente: pastora, o que eu faço? Meu filho está numa fase tão difícil. E aí eu falo: o que você estava fazendo quando ele era criança? Pais, eu quero lembrar uma coisa a você. Todas as suas necessidades vão continuar sempre as mesmas. Uma casa melhor, investir na saúde, cuidar de você. Mas filhos em casa é temporário. Os nossos filhos vão embora como um dia nós fomos. Crianças, então, os nossos filhos têm somente uma infância. E tem gente que acha: é criança, pode deixar em qualquer lugar. A nossa geração tem terceirizado a educação. Eu só tenho filho quem cria minha mãe, quem cria a televisão, quem cria a escola, quem cria a babá, quem cria a igreja. Tem um ditado que diz: quem pariu Mateus? Não está na Bíblia não, mas é mais ou menos isso aí. A nossa geração de mulheres quer casar, mas não quer ser esposa. Quer ter filho, mas não quer ser mãe. Os seus filhos são a sua prioridade. Tem gente que tem a maior paciência com os amigos, sai e fica hora no shopping, conversa sobre tudo, horas no WhatsApp. John Piper falou uma coisa que eu achei interessantíssima. Ele disse que uma das funções das redes sociais no dia do juízo, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, vai ser mostrar que a falta de oração não foi por falta de tempo. Antigamente, uma mãe que tinha um filho morando fora, ela orava por ele o dia todo. Quando ela acordava, ela falava: Deus abençoe meu filho, ele está levantando agora. Ó Senhor, livra ele do mal. Guarda o caminho dele até a faculdade. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor coloque companhias decentes na vida dele. Deus, providencie uma comida quentinha. Senhor, em nome de Jesus, que o sono da tarde dele seja um sono abençoado. Deus, que à noite ele possa ir à tua casa. Senhor, dá a ele uma madrugada de repouso. Mas hoje,
Hoje tem WhatsApp, hoje tem FaceTime. E os pais oram muito menos pelos seus filhos, porque eles podem perguntar para eles como eles estão. Eu falo que você, pai e mãe, eu falo não, é o que eu instituí na minha casa com meu esposo. Nós oramos de forma específica e diária por 5 coisas na vida dos nossos filhos que começam com C. Eu falo que é a oração dos 5 Cs: caráter, casamento, carreira, chamado e companhias. No mínimo, eu preciso investir um tempo em cada filho e como eles são diferentes. Para você conhecer um filho, você precisa ter tempo para ele. Quantos dos nossos adolescentes, esses dias um jovem de 14 anos, membro de uma Assembleia de Deus, tirou a sua vida, filho de pais crentes, porque um dia antes dele fazer isso, ele pegou a pistola do pai, o pai é um policial militar, entrou no banheiro, postou uma foto dele com a pistola, e em seguida deu um tiro na boca. Meu esposo chegou lá para atender a ocorrência, infelizmente. Como também chegou naquele colégio aqui no Jardim América, em que o menino matou o outro. Atirou várias vezes contra vários outros. E tantas outras coisas que a gente tem visto, que os pais olham e falam: mas como que esse menino fez uma coisa dessa? Eu nunca percebi. Ele tem tudo o que ele precisa. Eu me esforço tanto para dar o que ele quer. E às vezes nós não percebemos que a maior prova de amor que você pode dar para o seu filho não é um tênis melhor, não é uma escola melhor, não é uma roupa de marca. A maior prova de amor que um pai e uma mãe pode dar para o seu filho é dar atenção a ele, é ter tempo para ele, é priorizá-lo, é conhecê-lo. Esse menino que tirou a sua vida de 14 anos, um dia antes, chegou na mãe, a mãe fazendo comida, falou: mãe, fala aí para mim um motivo pelo qual vale a pena viver. E a mãe estava ocupada demais. Virou para ele e falou: ai menino, que papo é esse? Não tenho tempo para isso agora não. No dia seguinte, essa mãe, estou falando daqui de Goiânia, de coisa muito perto de nós, chorava em cima do caixão de um filho. E era tarde. Famílias que, como Josué, decidem servir ao Senhor, põem Deus acima de tudo, cônjuge acima das demais pessoas, filhos antes de todos os amigos e de todo o resto. E eu estou terminando. Se você está servindo ao Senhor em família, relacionamentos precisam vir antes de coisas. Você pode dizer comigo: relacionamentos antes de coisas. A gente vive uma ciranda tão grande atrás de coisas. Tem gente aqui que acorda cedinho, dorme tarde, dá um duro danado. Foi o primeiro a estolar o balão, porque se o balão pudesse virar um foguete, você ia chegar no teto de tão estressado que você se encontra. Pessoas que dormem um sono artificial, pessoas que não sabem o que é paz, pessoas que fazem parte do império dos calmantes, só dormem se tiver um remédio. Porque tem valorizado coisas. Uma vez perguntaram para o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, que tanto de dinheiro era necessário para um homem ser feliz. Sabe o que ele respondeu? Sempre um pouco mais do que ele tem. Bill Gates refletia essa paixão que a nossa geração tem pelas coisas terrenas. Essa paixão que nós nutrimos por aquilo que é do outro, pelo desejo do que a rede social me oferece, por aquilo que a blogueira posta, por aquilo que o meu amigo faz, pela promoção do carro que o outro alcançou. E nós, atrás de coisas, temos perdido pessoas. Quantos aqui, se eu perguntasse, preferiam 1000 vezes morar numa casa inferior, mas ter mais atenção do cônjuge? Quantos aqui não têm um tempo de qualidade com o outro há meses? Quantos aqui vivem um sistema tão estressor porque andam atrás de coisas? E a ideia é que quando eu tiver, eu vou ser melhor. Isso é engano. Satanás nos cega. E ele nos faz viver em 2 tempos que não é o presente nunca. Um é o passado. Nossa, era tão bom, né? Lá atrás. Foi tão bom. Ou então lá no futuro. Nossa, quando a gente tiver isso aí vai ficar bom. E aí eu perco o hoje. Eu quero te lembrar que o amanhã não existe. Porque quando ele chegar, já vai ser hoje de novo.
quando o amanhã chegar, quando for domingo para mim e para você, não vai ser amanhã, vai ser hoje. Então o dia de decidir é hoje, meu irmão. Qual o valor que as pessoas têm na sua vida? As coisas têm sido mais importantes. Tem quanta gente que dorme num palacete, mas não tem sono. Eu gosto de dizer que casa é uma construção de cimento e tijolos, mas lar é uma construção de princípios e valores. Ter casa é fácil, desafiador é ter lar. Casa é um lugar onde você dorme e faz refeições. Lar é um lugar para onde você quer voltar. Sabe aquela sensação de deu tudo errado, mas a hora que eu chegar lá em casa, tudo isso aqui vai ser apagado porque eu tenho um lar. Só pessoas que valorizam mais relacionamentos do que coisas conseguem ter lar. Diz que certa vez um homem deu um carro de presente para sua esposa. E ele fez 1 milhão de recomendações. Ele falou: olha, você não bate o carro, você não anda nessa rua, você lava o carro 1 vez por semana, você não põe mais de 3 pessoas no banco traseiro, você não faz isso, não deixa as crianças comerem. E ele fez 1000 recomendações. E aquela mulher andava tensa no carro, porque para ela o carro era a coisa mais importante para aquele homem, de tantas recomendações que ele fez. E aí um dia, ela se distraiu um pouco e sofreu um acidente, bateu o carro. E quando ela bateu o carro, ela ficou desesperada. Ela falou: gente, a hora que eu contar para o meu marido, ele vai divorciar de mim. Não posso, o que eu faço? E aí, enquanto ela estava pensando naquilo, o policial bateu na janela e falou: ei, cadê o documento do carro? Pega aí o documento, seu documento também. E aí, quando ela baixou o para-brisa para tirar o documento dela, junto com o documento do carro, tinha um bilhete do marido dela escrito assim: meu amor, em caso de acidente, não se preocupe, você é muito mais importante para mim do que esse carro é. O que eu estou querendo te dizer é que às vezes a gente só deixa o outro saber o quanto ele é importante quando a situação já está extrema. Quando a gente já causou uma úlcera nervosa, quando a gente já fez o outro sofrer, quando a ansiedade já tomou conta do ambiente. Querido, você tem o hábito de falar às pessoas o quanto elas são importantes para você. Você diz aos seus filhos que você os ama. Ah, pastor, ele sabe. Fale! Uma vez eu atendi um casal prestes a se divorciar, com 20 anos de casados. E a queixa da mulher era que o marido não a amava. Pastor, eu estou aqui porque meu marido não me ama. Ele não me ama, eu tenho certeza. E eu, sério, por quê? Porque ele não ama, ele nunca fala que ama. E ela tinha algumas queixas. E aí eu trouxe esse marido. E eu falei: ô fulano, por que você quer separar? Eu não quero separar não, é ela que está com isso, essa mulher aí, eu não quero não, hein? Eu falei: mas você ama? E ele falou: claro que eu amo, pastora. E eu falei: mas por que você nunca disse? Ele olhou para mim e falou: pastora, eu sou um homem de palavra. Há 20 anos atrás, no altar, eu disse a ela que eu a amava. E eu não mudei de ideia. Ele amava, só não deixava ela saber. Casais que decidem servir ao Senhor têm relacionamentos antes de coisas. Deus acima de tudo, cônjuge antes das demais pessoas, filhos mais importantes que amigos, relacionamentos acima de coisas. E você que, como Josué, quer servir ao Senhor, e aqui eu encerro, precisa entender que as coisas importantes devem estar acima das coisas urgentes. Hoje em dia tem uma grande tensão entre o que é urgente e o que é importante. Você já parou para pensar que nem tudo que é urgente é de fato importante? Algumas vezes a gente coloca coisas urgentes que não são importantes. Por exemplo, o seu relacionamento com Deus, com a sua família, com seus filhos, são muito mais importantes do que o jogo de futebol, do que a programação dos seus amigos, ou até do que a conta que você tem que pagar. Coisas importantes antes das urgentes colocam o que é certo no lugar certo e não deforma isso. Querido, só existe 2 formas de viver a vida. E se eu olho para a palavra de Deus, eu encontro todo esse livro falando sobre esses 2 tipos de postura. Ou eu vivo uma vida sabiamente, segundo os princípios do Senhor, ou eu vivo a vida tolamente,
segundo aquilo que eu acho, que eu penso, que eu quero, que eu preciso, que eu sonho. Nós vivemos tolamente quando nós acreditamos que nós temos o potencial e o poder de fazer aquilo que queremos. Mas nós vivemos sabiamente quando nós decidimos em Deus encontrar e obedecer aquilo que Ele tem para nós. Quem coloca a sua família sobre a rocha, quem coloca o seu casamento sobre a rocha, quem diz como Josué, eu não importa o que o mundo vai dizer, eu não estou nem aí para o que dizem por aí, eu não estou preocupado com o cenário do Brasil, porque eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Esse tipo de casal tem Deus acima de tudo, cônjuge acima de todas as outras pessoas, filhos antes dos amigos, relacionamentos antes de coisas, e coisas importantes na frente das coisas urgentes. Sara, é muito difícil. Eu estou percebendo que a minha casa está bagunçada. Sabe como que a gente alcança a sabedoria? Fazendo 4 coisas, 5. Calando, ouvindo, meditando, praticando e compartilhando. Antes de falar, eu preciso ouvir. Antes de praticar, eu preciso meditar. Antes de compartilhar, eu preciso ter praticado. O seu casamento está fundamentado na rocha. Você consegue dizer que você é feliz? Ou você está aí porque você vive a máxima de ruim com ele, pior sem ele? Está difícil aí? Eu tenho filho mesmo, então vou aguentar isso aqui mesmo, até ver o que dá. O seu casamento existe para a glória de Deus e para a sua alegria. A pós-modernidade é plural, é individualizada, é secularizada. Mas você, através da graça, pode decidir como se comportar em família e no casamento. Sem casamento não há família, não se engane. E uma família estável começa com um namoro estável. Jovem, você que namora, você que está noivo e está aqui me ouvindo, ouça isso. Nunca se aproxime de alguém que te afaste de Deus. Se o seu namorado ou noiva não leva Deus e a Bíblia para o culto, não se esqueça, quem não anda com a Bíblia jamais vai andar com ela no coração. Se os seus líderes e a sua família não apoiam o seu namoro, não é seu dever orar para o milagre acontecer. É seu dever obedecer sem compreender. E você que é pai e mãe e tem filhos nessa fase, eu faço das palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes as minhas. Se você é pai, entende que o seu filho é flecha, entende que é sua responsabilidade discipulá-lo e fazê-lo amar a Cristo, interfira na vida dos seus filhos. Diga não, isso não faz, isso não pode. Na nossa casa não é assim. Ai, pastora, vai revoltar. Não revolta, não. Se debaixo do seu discurso tiver o temor do Senhor. Deus não quer que você crie filhos para ir para o inferno. Deus quer que você crie filhos para ir para o céu. Jovens de 16, 17 anos não têm condições de decidirem sobre as suas vidas. Eles precisam de mentores, de tutores, de coberturas espirituais. Na dúvida, não faça. Você que ainda está solteiro, tirou a paz, o relacionamento está confuso, termina toda hora, desrespeito estabelecido, não se case. O casamento potencializa defeitos, não os resolve. Tem um ditado que diz que o problema do casamento é que o homem casa achando que a mulher não vai mudar e ela muda. E a mulher casa achando que o homem vai mudar e ele não muda. Meu marido e eu estamos tendo esse desafio de pastorear um casal que está na beira do divórcio e que eu avisei tanto quando ela foi se casar. Falei, esse homem é assim, é assim, é assim. Não, pastor, ele mudou. Falei, minha irmã, ele é assim e ele é assado. Eu conheço há 10 anos, você conhece há 1.
Pastor, ele mudou, ele me prometeu. E agora, menos de 2 anos depois, ele é assim, assim e assado. E ela não está suportando. Saiu de casa com a desculpa de que ela acreditou e ele não mudou. Jovem, a chance de definir para onde direcionar o casamento sobre a rocha é agora. Se envolva com alguém mais espiritual que você, que ame mais a igreja que você, que valorize mais as coisas de Deus do que você. Essa pessoa que te aproxima mais de Deus é a pessoa certa para se casar. E você que já está casado, mas não está vivendo um casamento bem-sucedido e feliz, que pensa nas possibilidades de uma vida sem o outro, que encontrou na jornada do casamento pedras que te atrapalham, ou talvez você tenha vivido situações das quais você nunca se esquece. Eu quero te lembrar que perdão é para os fortes. Só é capaz de perdoar quem é forte. Perdão é para crente. Perdão é para quem não abre mão do céu. Perdão é para quem quer cumprir o projeto de Deus na terra. Não há casamento que o Senhor não mude. Não há bagunça que Ele não organize. Talvez o seu casamento não está assim. Deus acima de tudo. Cônjuge antes das demais pessoas. Filhos antes dos amigos. Relacionamentos antes das coisas e coisas importantes antes das urgentes. E nessa trajetória do casamento você tem se perdido. Talvez o secularismo entrou na sua casa. Você tem filhos que não amam a casa do Senhor. Ou talvez foi o respeito que sumiu. Você fala palavras, o seu lar é um lugar de agressões, verbais ou talvez até físicas. O seu lar é um lugar onde os seus filhos saem cedo e voltam o mais tarde possível porque eles não querem ficar ali. Talvez você esteja aqui com uma demanda difícil, um adultério complicado, uma situação de traição verbal, um desrespeito, uma vida sexual deformada, eu não sei. O que eu sei é que há resposta em Deus para todo e qualquer casal que decide, como Josué, firmar a sua casa na rocha. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Eu queria que você, pegado na mão do seu cônjuge aí, vem cá, amor. Eu sei que o horário já está um pouco avançado, mas eu não posso sair daqui sem orar por você. Jesus está aqui. E o casamento é projeto dele, é para a glória dele, é por causa dele. Uma pergunta que você nunca precisa fazer na sua vida é: será que eu devo continuar casado? Nunca. Porque o casamento é projeto daquele que não muda e em quem não há sombra de variação. Casamento é aliança, aliança não quebra, aliança não pode ser rompida. Mas Deus quer que você seja casado e feliz. Como? Respeitando as diferenças, entendendo que Ele tem que ser prioridade, porque sem Ele não tem família que persista. Colocando o seu cônjuge antes de qualquer outra pessoa, antes dos seus pais, antes dos seus filhos, antes da igreja, antes de qualquer outra coisa. O seu cônjuge é parte de você. A palavra de Deus diz: ninguém jamais odiou a sua carne, antes a alimenta e dela cuida. Quando a Bíblia está falando disso, ela está falando da relação marido e mulher. Ou seja, é impossível que eu faça mal a mim, então eu não posso fazer mal para o meu cônjuge. Os filhos precisam ser prioridade. Eles precisam ter o melhor do seu tempo. Eles precisam ser educados de forma que não sejam provocados à ira. E isso exige um investimento alto de tempo. Relacionamentos são mais importantes que coisas. O consumismo, a competitividade, o gosto por esse mundo tem feito que, em prol de coisas, nós percamos pessoas. Correndo atrás de mais coisas, nós vamos ficando mais sem relacionamentos. E as coisas importantes
serem colocadas no lugar das coisas urgentes. Talvez essa hierarquia no seu casamento está bagunçada. Você nem sabe quando ela começou a bagunçar. Só que você entendeu que talvez a sua casa esteja soprando com os ventos e seja flexível, entortando de um lado para o outro, porque ela não está firmada na rocha. Mas você não quer fazer de 2018 um ano diferente só nos seus projetos. Você quer fazer nas suas atitudes. E então, eu quero convidar você, que mesmo diante de um cenário terrível, no qual nós estamos inseridos hoje, uma pós-modernidade adoecida, um lugar de valores complexos e deturpados, as pessoas são plurais, são individualizadas e são secularizadas. O Brasil é um país de 50% de divórcios nos primeiros 10 anos. Você decide, como Josué, servir ao Senhor. Eu quero orar por você que hoje entende que é uma oportunidade que Deus está te dando de recomeço. Que é possível ser feliz casado. Que é possível gozar da plenitude que Deus tem para você ao lado da pessoa com a qual você fez aliança. Eu quero orar por você que quer colocar a casa em ordem. Você que quer colocar as coisas na ordem de Deus. Você que quer organizar a plataforma de novo. Para que, como Josué, você possa bradar: eu não sei o que vão fazer lá, mas aqui eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você que não está sentindo a casa na rocha, o vento está soprando, você está tendo dificuldade, mas hoje você decide servir ao Senhor com toda a sua força. Você quer dias melhores. Você não veio aqui porque você não tinha mais nada para fazer sábado à noite. Você veio acreditando no Deus que está aqui. Eu quero orar por você. Eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui, que eu quero orar por você. Você, casal, que decide hoje mudar a ordem das coisas na sua casa. Talvez você tenha colocado as coisas mais importantes do que o seu cônjuge. Talvez você não tenha tido muito tempo para Deus. Ou talvez a dificuldade são os filhos, eu não sei. Mas você que quer organizar a casa hoje, pega na mão do seu cônjuge, vem aqui que eu quero orar com você. Eu quero junto com você pedir para que o Senhor te auxilie nessa trajetória de conserto que é desafiadora para todos nós. Sai do seu lugar e vem aqui que nós queremos orar com você e por você. Liberar sobre a sua vida uma palavra de ordem. Famílias fortes fazem igrejas fortes. Igrejas fortes mudam a sociedade. A nossa nação pode ser mudada a partir de casamentos como o meu e o seu. Você que veio, chega mais pra frente, tem muitos casais vindo. Ah, pastora, eu tô com vergonha, o povo vai achar que eu tenho problema. Meu irmão, vergonha é ir pro inferno, achando que tá indo pro céu. Vergonha está alegrando o diabo, achando que está alegrando a Deus. Se você quer organizar na sua casa a hierarquia do que é certo, Deus acima de tudo, cônjuge antes dos filhos, filhos antes das demais coisas, relacionamentos antes de coisas, e coisas importantes antes das urgentes. Se em algum momento da sua trajetória de casal você se perdeu no meio disso e hoje quer pedir o auxílio do Espírito Santo para colocar a casa em ordem, vem aqui que eu quero orar por você. Sai do seu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. O Espírito Santo está aqui. Ele é o Deus de outra vez. Ele é o Deus de recomeços. Ele é o Deus da família. Ele é o Deus que tem bênção para o seu lar. Feche os seus olhos aí, pega na mão do seu cônjuge. Você que ficou nas cadeiras, Deus abençoe o seu lar, Deus guarde a sua casa. Você que já está com a casa toda em ordem, levanta sua mão para cá e nos ajude a orar por essas pessoas que, assim como eu, um dia colocaram as coisas bagunçadas e tiveram que parar tudo para reorganizar. É prudente enxergar o que está errado e começar de novo certo.
É prudente identificar aquilo que eu preciso melhorar. E você que está aqui, querido, entenda algo. Você não está sozinho. Casal, vocês não estão sozinhos. Sobre cada um de vocês está o cordão de 3 dobras. Vocês andam com o auxílio do Espírito Santo, na força dele, no poder dele. Eu quero declarar que vocês não criarão filhos para o inferno. Eu quero declarar em nome de Jesus que no seu lar pessoas serão mais importantes do que coisas. Eu quero declarar que tudo aquilo que foi perdido na área do respeito, toda palavra mal lançada, tudo aquilo que gerou mágoa, tudo aquilo que deixou ressentimento, tudo aquilo que ministrou menos-valia, tudo aquilo que desvalorizou você, homem, tudo aquilo que tocou na sua hombridade, tudo aquilo que a sua mulher disse que magoou o seu coração, tudo aquilo que fez com que você olhasse para outras possibilidades, em nome de Jesus vai cair por terra hoje. Hey, rebalabaxeri andelabasundecas. O Senhor quer levantar uma geração de casamentos fortes no nosso meio. Famílias fortes só são possíveis se casamentos são fortes. Feche os seus olhos aí, segure firme na mão da sua esposa. E nós vamos orar. E o Deus da família fará aquilo que só Ele é poderoso para fazer. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, meu irmão. Nós estamos aqui em casal e em concordância. E existe uma oração que o inferno não resiste. O inferno rompe, as cadeias rompem, as cadeias se quebram, as correntes se partem. Só existe uma oração poderosa contra as trevas e que destrói o inimigo do casamento. É a oração em concordância em uma só carne. Meu irmão, em nome de Jesus, você que sentiu vontade aí no seu lugar e não veio aqui à frente, vem aqui à frente, porque o Espírito Santo está promovendo um tempo de cura aqui à frente. O Espírito Santo está quebrando correntes da intolerância, está quebrando aqui cadeias inteiras, maldições. Você que está aí atrás, não vê aqui à frente, vem aqui, não perca essa oportunidade. Deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, porque não é obra de homens, é a obra do Senhor dos exércitos, no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus, ainda dá tempo, vem aqui à frente. Deus quer fazer uma obra na tua vida, vem aqui à frente, nós vamos orar. Para você que ficou aí atrás, abraça o seu cônjuge em nome de Jesus. Você que é à frente também, abraça o seu cônjuge em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, nós queremos te exaltar e te glorificar, Senhor, e te bendizer, porque o Senhor é o Deus do casamento, o Senhor é o Deus da segunda chance, o Senhor é o Deus da restauração, o Senhor é o Deus da outra vez, o Senhor é o Deus do perdão, Tu és o Deus do quebrantamento, da transformação. Pai, em nome de Jesus, vai tocando agora, Pai. Eu não vou temer. Ele está no barco. Em nome de Jesus, visita essa mulher agora. Vou usar minha Meu Deus, faça fé. teu bálsamo. Meu Deus, faça, meu Deus, a tua unção, Anda meu sobre as Deus, águas. alcança esse homem, meu Deus. Vou olhar Ele, pra meu Pai, em nome de Jesus. Deus, Que a tua graça, meu Deus, não pra Deus, em nome de tempestade. Jesus, visita agora. Mas eu sou ser humano Deus, em nome de Jesus, e não sou vai perfeito. transformando, meu Pai. Se Vai Ele resgatando, meu Deus, os casamentos. Vai mudando, meu Deus, a história. Cristo vai me resgatar. Eu sou limitado, cheio de defeitos, e mesmo eu sendo assim, Cristo olhou pra mim e entrou no meu barco. Minha vida é um barco, o mundo
oceano, eu não vou temer. Ele está no barco. Vou usar minha fé, andar sobre as águas. Vou olhar pra Deus, não pra tempestade. Mas eu sou ser humano e não sou perfeito. Se eu vier a naufragar, Cristo vai me resgatar. Eu sou limitado, cheio de defeitos, e mesmo eu sendo assim, Cristo olhou pra mim e entrou no meu barco. Jesus Cristo. Só o Senhor pode fazer essa obra. Espírito Santo de Deus. Só o Senhor pode fazer essa obra. Em nome de Jesus, amados. Ainda um pouco mais de oração. Eu sei que a hora já está passando, mas o Espírito Santo de Deus está fazendo uma obra aqui em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, você possa abraçar o seu cônjuge aí, de frente para ele, abrace ele agora. Talvez esse abraço vai curar uma sequência de coisas. Talvez esse abraço aí vai apagar uma sequência de traumas do passado. Abrace ele agora. Ei, deixa o Espírito Santo te usar, meu irmão. Homens, comece a profetizar agora no teu casamento agora. Deixa o Espírito Santo de Deus mover as águas da tua boca agora. Seja a boca de Deus. Oh, xalamanachoi, calamaná. Mundo, oceano, Profetiza, varões. Profetiza que eu não vou temer. Profetiza que ela é sua esposa. Ele está no barco. Vou usar minha fé, andar sobre as águas. Vou olhar pra Deus, não pra tempestade. Mas eu sou ser humano e não sou perfeito. Se eu vier a naufragar, Cristo vai me resgatar. Eu sou limitado, cheio de defeitos, e mesmo eu sendo assim, Cristo olhou pra mim e entrou no meu barco. E entrou no meu barco. Deus, nós te louvamos e te exaltamos por tudo que o Senhor já fez, Pai. Te louvamos porque o Senhor é poderoso e o Senhor é o Deus do casamento. Tu és o Deus da outra vez, o Senhor é o Deus do recomeço, o Senhor é o Deus da outra chance. Tu és o Deus poderoso de Israel que não conhece derrota. E meu Pai, o Senhor está dando vitória hoje para muitos casamentos aqui, Senhor. O Senhor está restaurando vínculos, meu Pai. O Senhor está restaurando a comunicação. O Senhor está restaurando o amor, o romantismo. Meu Pai, o Senhor está restaurando hoje, meu Pai, no coração dos cônjuges, meu Deus, uma aliança, meu Pai, que deve ser eterna e que deve ser entregada e confiada ao Senhor nos últimos dias. Deus, nós oramos como igreja em concordância.
abençoando estes casais, abençoando esses relacionamentos, abençoando os homens, meu Pai, homens à luz da Bíblia, homens segundo o coração de Deus. E também abençoamos mulheres sábias que edificam os seus lares, mulheres virtuosas, cheias do Espírito Santo, que ganham a sua casa, o seu marido, o seu lar, os seus filhos, no poder da oração. Nós declaramos e profetizamos, Senhor, um tempo novo, um tempo de virtude, um tempo de famílias fortes, famílias transformadas, famílias que estão apegadas com Jesus, e famílias que estão transportando no poder do Espírito Santo, e que nenhum mal, nenhuma praga, nenhum jugo vai pesar contra vós, porque no teu casamento o que vale é a aliança de 3 dobras: homem, mulher e o Espírito Santo de Deus. Quem recebe essa ministração, essa oração, dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus. Mas eu sou ser humano e não sou perfeito. Se eu vier a naufragar, Cristo vai me resgatar. Eu sou limitado, cheio de defeitos, e mesmo eu sendo assim, Cristo olhou para mim e entrou no meu barco. Glória a Deus. Pastora Sara, Deus abençoe sua vida por essa palavra ministrada a nós. Eu creio que muitos sairão daqui curados no nome de Jesus. Amém? Fomos edificados e abençoados com essa palavra nessa noite. Amém. Valeu a pena, né, irmãos? Estarmos aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus preparou para nós esse momento especial e nos proporcionou estar aqui. Então nós somos privilegiados. Deus abençoe ricamente Pastor Célio, pastora, Deus abençoe a senhora. Foi uma palavra do céu. Eu agradeço também ao pastor Jorcelino e a pastora Gersimara de nos confiar, estar aqui na coordenação deste trabalho, aos irmãos que nos ajudaram. E eu deixo para vocês Lucas 14:14. Embora não tendo como recompensá-los, serão recompensados na ressurreição dos justos. Amém. Amém.